Trilhas da libertação. A luta prossegue. Atividades de grande porte exigem espíritos competentes, a fim de conduzi-las com segurança. As incursões socorristas ao mundo espiritual, lidando com seres equivocados e perversos, é um capítulo do espiritismo experimental muito delicado. Por isso mesmo, a mediunidade responsável não se permite aventuras insensatas nem se faculta entusiasmos descabidos. O labor de desobsessão é terapia avançada que exige equipes hábeis de pessoas e espíritos adestrados nas suas realizações, de modo a se conseguir os resultados positivos esperados. Não raro candidatos apressados e desaparelhados aventuram-se em tentames públicos e privados de intercâmbio espiritual, desconhecendo as armadilhas e a astúcia dos desencarnados, procurando estabelecer contatos e procedimentos para os quais não se encontram preparados, comprometendo-se desastradamente com aqueles aos quais pretendem doutrinar ou impor suas ideias. Arrogantes uns, ingênuos outros, permitem-se a leviandade de abrir portas mediúnicas a intercâmbio desordenado, na pressuposição de que se podem fazer respeitados, obedecidos, incorrendo em grande risco de natureza psíquica. A vida espiritual é pujante, rica de movimento e de ação, base para a formação da física. Quando se expressa na esfera corporal, é pálida a condensação da realidade, que vibra fora dos fluidos materiais. Todo cuidado, pois, nesse campo, como noutros, é sempre proveitoso para o principiante, ou mesmo para quem não possua os instrumentos morais indispensáveis. Frustração, revide, amargura, ciúme, inveja, ódio e todo um elenco de paixões infrenes caracterizam incontáveis seres em perturbação além do corpo somático que a morte não consumiu. A sós ou em grupos, submetidos a organizações cruéis ou desarvorados, prosseguem vivos e pensantes, perseguindo os propósitos infelizes que abraçam ameaçadoramente. Com certeza, contrapondo-se a essas hordas acelvajadas, pululam os recursos do amor, alcançando-as e defendendo-as umas das outras, assim como as criaturas em ignorância dessa realidade teimosamente desconsiderada ou posta em plano secundário na viagem ilusória do mundo sensorial. Como consequência, recorrendo à sua situação de seres invisíveis, muitos espíritos se aproveitam para realizar conúbios perturbadores com os indivíduos invigilantes, executar planos nefastos, recorrer a expedientes malsãos, de forma que se refestelam nas sensações que neles predominam. Dessa forma, utilizam-se dos presunçosos e inadvertidos que pretendem manter contato com eles, sem estrutura moral, sem conhecimentos próprios, iniciando-se processos de obsessão de longo curso em que se comprazem. Todos aqueles, portanto, que desejam manter intercâmbio com os espíritos, equipem-se com valores morais e intelectuais, de modo a se precatarem contra as surpresas e ciladas que lhes podem ser apresentadas. Outros, sim, busquem manter sintonia com seus guias, capacitados para os orientar e conduzir em cometimentos de tal natureza. Observávamos que, terminada a atividade física que fora preparada com cuidados especiais, prosseguiam os labores febricitantes de atendimento e socorro espiritual. As entidades que se comunicaram deveriam ser removidas para instituições competentes na erraticidade, dando continuidade à terapia que se iniciara durante a psicofonia atormentada. Outras requeriam cuidados específicos e outras tantas
necessitavam receber auxílios próprios para os seus casos particulares. Qual sucede em um hospital terrestre, são variáveis as técnicas de socorro para a clientela, tendo-se em conta a imensa complexidade e diversidade dos seus problemas de saúde. O grupo que acompanhara Tukta Maiká e ficara retido em rede magnética especialmente preparada, desesperava-se, produzindo algazarra expressiva. Alguns dos espíritos que não esperavam essa providência limitadora dos seus movimentos, imprecavam por socorro, dizendo-se inocentes. Outros choravam amedrontados. Diversos blasfemavam, enquanto raros, caindo em si, mergulhavam em ensinamentos taciturnidade. Cada ser é um universo à parte. Isolando-se pela meditação, mergulhando na reflexão ou deblaterando no desespero, ultrapassa os limites da área em que se encontra ou se evade dela pelo pensamento, perdendo contato com o tempo e o lugar momentâneos. O irmão Vicente, que se acautelara para eventuais sortidas dos legionários do soberano das trevas, orientava os seus assessores nos procedimentos relevantes e prosseguia dirigindo o ministério com ordem e serenidade. Fernando assistia ao CAM. O Dr. Hans examinava alguns pacientes sob o auxílio do Dr. Carneiro, adestrando-se na percepção das lesões espirituais refletidas e fixadas no perispírito, a sede das distonias e enfermidades que calcinam os homens e enlouquecem os desencarnados irresponsáveis. Ensinando-lhe a educação visual com a conveniente concentração para penetrar além dos fulcros de força, os chakras, que fixam o psicossoma ao soma, abria-lhe perspectivas novas para o futuro terapêutico a que se entregaria. Enfermeiros adestrados e magnetizadores hábeis cooperavam na manutenção da harmonia. A partir de 1h menos 15 minutos da madrugada, os companheiros encarnados que cooperaram na reunião mediúnica começaram a chegar para o prosseguimento da mesma, alguns acompanhados por membros da equipe e outros pelos seus mentores pessoais. Notamos que Dona Augusta, completamente hebetada, também fora trazida a fim de receber ajuda, embora não se desse conta da providência socorrista. Utilizando-me de um momento, enquanto era organizado o mistério espiritual, indaguei ao Dr. Carneiro por que se fizera necessária a comunicação do chefe siberiano por meio da organização física da médium. Mantendo a inalterável gentileza, elucidou-me paciente. Estamos distante de um largo processo de auto-obsessão. O nosso irmão enfermo padece de cruel hipnose aplicada pelo seu controlador. Antes de destacá-lo para o ministério que diz administrar, foi submetido a terríveis processos de indução magnética para perder a vontade, tornando-se um autônomo teledirigido pelo seu comandante. Depois, por haver sido libertado da região abissal onde expungia os crimes, foi condicionado à gratidão para com aquele que atribui ser-lhe o benfeitor. Ideias terrificantes, fantasias mitológicas foram-lhe fixadas na mente, a fim de que se considerasse a personificação desses absurdos, que lhe facultava assumir-lhe as personalidades, apavorando suas vítimas e dominando pelo terror, por encontrar no inconsciente de tais ser viciados as crenças e superstições que trouxeram da terra, facilitando a aceitação das induções punitivas. Tão graves se fizeram essas construções ideoplásticas no infeliz rufião que ele se acredita como manifestação de seres infernais. Na comunicação física, o perispírito do médium encarnado absorve parte dessa energia cristalizada, diminuindo-a no espírito, e ele, por sua vez, recebe o que chamaremos um choque do fluido animal do instrumento, que tem a finalidade de abalar as
camadas sucessivas das ideias absorvidas e nele condensadas. Quando um espírito de baixo teor mental se comunica, mesmo que não seja convenientemente atendido, o referido choque do fluido animal produz-lhe alteração vibratória, melhorando-lhe a condição psíquica e predispondo-o a próximo despertamento. No caso daqueles que tiveram desencarnação violenta, suicidas, assassinados, acidentados em guerras, por serem portadores de altas doses de energia vital, descarregam parte delas no médium, que as absorve com pesadas cargas de mal-estar, de indisposição e até mesmo de pequenos distúrbios para logo eliminá-las, beneficiando o comunicante, que se sente melhor, com menos penoso volume de aflições. Eis porque a mediunidade dignificada é sempre veículo de amor e caridade, porta de renovação e escada de ascensão para o seu possuidor. E por que não se realiza o diálogo espírito a espírito, necessitando-se do médium? Porque a incorporação em face da imantação magnética de ambos perispíritos impede o paciente de fugir ao esclarecimento, nele produzindo uma forma de controle que não pode evitar com facilidade. No transcurso do trabalho, poderemos comprovar essa assertiva. Aguardemos. Era 1h da manhã e todos nos encontrávamos preparados para dar prosseguimento ao labor iluminativo. A prece foi proferida com unção pelo Dr. Carneiro, que suplicou o divino amparo para aquele magno momento. Vimos uma claridade alaranjada descer e envolver todo o recinto, como se fosse uma cobertura protetora para a elevada atividade. O Dr. Carneiro esclareceu que aquele era o momento clímax da nossa excursão, cujo objetivo essencial seria ali definido. A libertação do chefe siberiano, com o fito de abalar a estrutura do império dirigido pelo soberano gênio das trevas, que oportunamente seria atendido, conforme os desígnios superiores. Voltando-se para a turba, o médico baiano propôs silêncio com a sua autoridade e sintetizou. Aqui estais para presenciardes um grande evento que vos definirá os rumos futuros. Por enquanto, permanecereis sem liberdade, a fim de participardes dos próximos acontecimentos. Depois, sereis liberados para escolherdes o caminho que desejardes palmilhar. Caístes nas malhas da rede da perturbação por livre vontade, por sintonizardes moralmente com aqueles que vos exploram, levando-vos ao crime e à loucura. Vinculastes-vos espontaneamente, e cada dia mais vos comprometeis, porque abdicastes do uso da razão. Dentro, em breve, modificar-se-vos-á a paisagem, podereis discernir e eleger treva ou luz, sofrimento ou paz, desar ou felicidade. A ninguém mais culpareis nem acusareis, porquanto a responsabilidade será, como tem sido, exclusivamente vossa. Ficai atentos e tende calma. Os passistas e magnetizadores espirituais aplicaram coletivamente energias balsâmicas e confortadoras sobre o grupo, que pouco a pouco, embora expectante, acerenou. Fernando procedeu ao despertamento do chefe siberiano e o aproximou de Dona Armênia, perispírito a perispírito, até que houvesse uma quase justa posição. O da médium vibrava com suaves irradiações violáceas claras, enquanto o do espírito exteriorizava uma energia densa, escura, quase pastosa, que diminuía o tom das ondas que absorvia e que parecia diluir-lhe a espessura, a vibração grosseira. Subitamente despertou atônito e interrogou. O que está acontecendo? Que artimanha mágica foi essa covardemente utilizada contra mim?
Não se trata de artimanha, nem de magia, meu amigo irmão, respondeu o Dr. Carneiro com serenidade, mas de recurso terapêutico desconhecido por você. Não há como negar a superioridade do bem. Afinal, a maldade é somente alucinação, desvario. A força positiva é a geradora da vida e das suas manifestações. A negativa expressa o uso incorreto dos valores da energia, sendo, portanto, impotente ante a expressão maior. Que pretendem, afinal de mim? Desconhecem os meus objetivos? É claro que lhe conhecemos os propósitos doentios que nos levaram a atraí-lo até aqui. Eis o que desejamos do amigo. A sua mudança de comportamento, o seu despertar para a realidade que se nega. Até quando, perguntamos-lhe, permanecerá na obstinação do mal? Será crível que a sombra anule a luz? Por mais que se sofisme, uma chispa na treva comprova a legitimidade da sua potência. Sou ministro de um império. Império sinistro, interceptou-lhe a frase, que se desdobra nos sítios sórdidos do planeta, onde o grotesco e o animalesco convivem em promiscuidade abjeta. O amigo referiu-se às glórias vividas na Terra. Como pode submeter-se a uma existência primária, aselvajada, na qual predomina o terror e as sevícias incessantes são os estímulos à permanência no escuro paú? Já não se encontrará saturado da bajulação dos fracos e das ameaças de cima dos equivocadamente fortes? Você está enganado. Eu sou a força e a ninguém temo. Não é verdade. Submetido pela violência, rasteja para agradar a Timur-Lang, seu superior e soberano. Não pronuncie esse venerando nome aqui. Ele faz tremer o solo que pisa, dobra o dorso de quem o defronta e fulmina com o olhar aquele que o desagrada. Aqui não há clima para ser proferido o seu nome santo. Que horror! Como você o teme e o detesta. A humilhação que ele lhe impôs na terra, derrotando-o na guerra cruenta, não foi ainda superada no seu sentimento. Você a bloqueou na memória, apagou a lembrança para viver bem com ele, de quem tem pavor, receando um novo enfrentamento, no qual novamente perderia. Não creia que ele o tenha ajudado ao libertá-lo das vítimas que lhes urziam o látego no dorso e as quais você hoje faz estorcegar. O seu limite ali se esgotara e ele o sabia. Retirou-o de um cárcere para aprisioná-lo em outro pior. Desperte! Ele anulou-lhe a faculdade de pensar, a fim de dominá-lo, o que vem conseguindo com facilidade. A mim ninguém domina, eu sou o diabo, veja! Imprimindo a força do ódio a si mesmo, vimos-lo transformar-se, ideado na personificação da figura satânica, conforme a conceberam no passado. A face da médium alterou-se, e ele, quase sobreposto à sensitiva, transfigurou-se, assumindo as características convencionais do ser infernal. A cauda, terminada em lança, agitava-se, enquanto os detalhes gerais produziam um aspecto aterrador. Pelas narinas, eliminava vapores com forte odor a enxofre, e faíscas elétricas completavam o quadro, formando uma figura horrenda. Os espíritos da sua hoste grosseira apavoraram-se e desencadearam uma gritaria infrene, tentando romper as redes protetoras em movimento desesperado de fuga. Era com arremetidas de tal natureza que ele e os seus semelhantes se impunham aos espíritos ignorantes, perturbados, vítimas da consciência culpada, os quais se lhe submetiam para serem punidos pelos crimes praticados, tornando-se-lhes subalternos.
Enquanto Fernando e alguns magnetizadores acalmavam os aflitos e temerosos, o benfeitor, sem qualquer alteração na voz e na emoção, prosseguia. Você não me assusta. Conheço essa triste fantasia na qual você se oculta. Ela é inócua para mim e a ninguém aqui intimida. O diabo é uma figuração concebida pelas mentes passadas, ignorantes e temerárias. Surgida no período mágico do pensamento, está totalmente ultrapassada, permanecendo somente na imaginação que a agasalha e a incorpora. Aproximando-se da médium em transe, o Dr. Carneiro começou a aplicar passes longitudinais, depois circulares no sentido oposto ao movimento dos ponteiros do relógio, alcançando o chakra cerebral da entidade que teimava na fixação. Sem pressa e ritmadamente, o benfeitor prosseguia com os movimentos corretos enquanto dizia: Tuktamaiká, você é gente. Tuktamaiká, você é gente. A voz tornou-se monocórdia, contínua, enquanto os movimentos prosseguiram. Suas mãos despendiam anéis luminosos que passaram a envolver o espírito. Pouco a pouco, romperam-se as construções que o ocultavam, caindo como destroços que se houvessem arrebentado de dentro para fora. O manto rubro pareceu incendiar-se e a cauda tombou inerme. Os demais adereços da composição igualmente despedaçaram-se e caíram no chão. Para surpresa nossa, a forma e as condições em que surgiu o espírito eram constrangedoras. Coberto de feridas purulentas, nauseantes, alquebrado, seminu, trôpego, o rosto deformado como se houvesse sido carcomido pela hanseníase. Inspirava compaixão, embora o aspecto repelente. Desejou falar arquejante e a voz desapareceu num sussurro nasalado. Eis o que você me fez. Eu não sou isso. Sim, meu irmão, você está assim por enquanto. Encontrava-se sob disfarces para esconder sua realidade. Agora Jesus irá medicá-lo, auxiliando-o a renovar-se. Eu não o conheço. Você o conhece, sim. Basta recordá-lo. Iremos ajudá-lo no tentame. Desperte agora e mude de atitude mental. O restante será fácil e o tempo resolverá. O comunicante, quase sem voz e visivelmente agônico, tentou gritar, conseguindo somente emitir um som disforme. Jesus! E tombou em pesado desfalecimento. Fernando e o Dr. Carneiro desenfaixaram-no da médium e o colocaram em repouso na mesa onde estivera até o momento da comunicação. Voltando-se para os membros da tropa perturbadora, o benfeitor completou. Vistes e ouvistes. Agora sois livres para escolher vosso caminho. Vosso chefe. Deus vos abençoe. As redes foram recolhidas. Atabalhoados, sem saber o que fazer e sem fugir, deixaram-se ficar ali. Os trabalhadores espirituais os convidaram a que seguissem a sala contígua, onde teriam oportunidade de se recompor e optar pelo que melhor considerassem. Dona Augusta, que acompanhara as ocorrências, chorava assustada. O irmão Vicente acercou-se e disse-lhe benevolente: Eis nas mãos de quem você se encontrava sob o domínio hipnótico por ser instrumento de escândalo e crime. Agora se sentirá liberada. Todavia, a sua conduta mental e moral levá-la-á a outras sintonias, de acordo com o teor das aspirações que acalentar. Nosso Francisco jamais se atreveu a perturbar-lhe a emoção, procurando seduzi-la. Recomponha-se interiormente e aproveite-se do benefício que decorre desta noite para reaparelhar-se na conquista da felicidade possível.
Não se esqueça de que o seu futuro começa neste momento. Envolvendo-a em ondas de simpatia fraternal, manteve-a presente até o instante do encerramento, quando seria recambiada de volta ao corpo. O Dr. Carneiro, sensibilizado, ergueu-se e orou, agradecendo a Deus as concessões do dia, enquanto vibrações harmônicas dominaram o recinto e a todos nós. Encerrada a reunião, os seus membros foram reconduzidos aos respectivos lares. Havia ainda muito por fazer e para atender.